Meus amados, sejam bem-vindos então a mais uma pré-aula em Escola Bíblica no Unical, onde nós temos um tema importantíssimo, a nossa lição 5 sobre Jesus é Deus. Esse assunto agora, ele trabalha em cima de uma unificação da lição 4. Evidentemente que nós vamos abordar agora de uma forma isolada, a pessoa de Cristo, um assunto sistemático acerca do ponto teológico sobre a pessoa de Jesus. Então aqui nós temos o texto áudio. O texto áudio dessa lição, ela se encontra no capítulo de João, capítulo 1, versículo 1, que diz o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A nossa verdade prática, ela se caracteriza da seguinte maneira: a divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obras divinas. Evidente, quando falamos de Jesus na Bíblia e vemos os autores sagrados comentando, nós olhamos para esse texto áureo, para essa verdade prática, e olhamos as minúcias e a harmonia espiritual. Porque nós sabemos que Jesus, quando veio até nós, nos trouxe grande possibilidade de alcançar o eterno. Sua vinda trouxe uma ponte, que trouxe totalmente a facilidade hoje sobre a redenção que nós temos diante de um povo tão difícil e de os seres humanos pecaminosos. Jesus é realmente a chave importante nesse sentido para essa compreensão. Mas o que nós vamos evidenciar agora, na leitura bíblica em classe, é a exposição dessa lição acerca de Jesus é Deus. Ela se concentra no capítulo 1 ainda, de João, do versículo 1 ao 4, depois do 9 ao 14. Então tudo isso aí será trabalhado aí nessa lição. Vamos evidenciar agora a primeira parte, que é a introdução dela. Nós vamos evidenciar agora alguns comentários para te facilitar, professor, dentro das suas aulas, que nós temos que ter aqui da seguinte maneira. Quando você olha para o apóstolo João, que é mencionado nessa introdução, ela trabalha trazendo a visão do judaísmo monoteísta, vendo ele como um indivíduo que acompanhou Cristo, mas uma importante peça para entender a pessoa de Jesus. O homem que andou com ele, ainda teve a oportunidade de escrever outros livros, cartas, onde puderam trazer mais forças acerca do argumento de Jesus. E por isso que nós temos que evidenciar a importância dele. Um apóstolo que muitas vezes era um indivíduo nervoso, que depois da sua conversão as coisas foram mudando. Teve experiências espirituais e também os aprendizados com Jesus. E ele traz uma tônica importante sobre a figura de Jesus é Deus. Agora nós vamos começar no primeiro tópico, a doutrina bíblica da divindade de Jesus. E o primeiro subtópico é Jesus é Deus, que é praticamente a lição 5, que é o primeiro adorno dela. Agora aqui nós vamos trabalhar em cima do seguinte ponto: o Senhor Jesus como unigênito de Deus. Não somente é eterno, como também é o Pai da própria eternidade. Isaías 9,6. Antes da sua encarnação, ele estava no Pai. E no Pai criou todas as coisas. As suas atividades eternas são lindamente descritas. Eu gosto muito desse capítulo 8 de Provérbios, ali mostra, o capítulo 8 inteiro, quando fala da sua excelência na sabedoria. Então mostra bem essa característica da sua atividade eterna, paterna. Mas a sustentação da fé cristã, ela consiste não só no fato de que Cristo vive, mas de que ele é o eterno. Jesus lhe constatou a sua divindade e eternidade quando foi dito lá em João 8,58. Eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Essa é uma frase requintada da parte de Jesus, trazendo essa maestria da evidência da sua divindade e eternidade. É evidente que Jesus estava afirmando ser Deus em carne, porque os judeus, ao ouvir essa declaração, tentaram apedrejá-lo até a morte. Para os judeus, declarar-se Deus era uma blasfêmia digna de morte. Jesus estava afirmando ser eterno, assim como o Pai é eterno. Isso foi declarado novamente por João a respeito da natureza de Jesus, lá em João capítulo 1, versículo 1. No princípio, era aquela palavra, ele estava com Deus e era Deus. Então veja que é algo que é muito forte. Essa declaração ela é trazida à tona, repetida. No princípio era aquele que é a palavra
ele estava com Deus e era Deus, que é uma tradução que eu gosto de usar muito na menção. Mas antes dos registros tempos, Jesus e o Pai eram em uma essência e compartilhavam igualmente o atributo da eternidade, dele, Jesus Cristo. Foi agente do Pai envolvido na criação de todas as coisas do universo. No princípio, o Verbo, a segunda pessoa da Trindade, estava em íntima comunhão com Deus, o Pai, por toda a eternidade. No entanto, embora o Verbo usufruísse de todo esplendor e eternidade com o Pai, ele voluntariamente abriu mão da sua posição celestial e assumiu forma humana e sujeitou-se à morte na cruz. Quando João ele escreve que o Verbo era Deus, ele usa uma construção grega que enfatiza que o Verbo tinha toda a essência ou todos os atributos da divindade. Ou seja, Jesus, o Messias, era plenamente Deus. Mesmo na encarnação, quando se esvaziou, ele não deixou de ser Deus, mas assumiu a natureza, o corpo genuinamente humano e voluntariamente abstraindo-se, ou abstraiu-se do exercício independente dos atributos da divindade. Praticamente seria esse ponto que culmina nessa ação dele. Agora, meus amados, para nós podermos compreender Jesus é Deus, nós vamos para o segundo subtópico, que ele é muito importante. Seus atributos absolutos. Aqui nós temos expressões teológicas muito práticas que também arremetem essa questão dessa palavra absoluto. Ela também é conhecida como incomunicável. Atributos absolutos ou incomunicáveis. O que é isso, pastor Fernando? São aqueles atributos que pertencem à natureza interior de Deus e que não se manifestam em nenhum outro ser. Elas são absolutas, elas são incomunicáveis, pois elas pertencem somente a Ele. E não encontramos analogias nas suas criaturas. São também denominadas de imanentes, tem uma outra expressão muito usada, não é só absolutos e incomunicáveis. Pode ser imanentes ou intransitivos, que é muito peculiar na área teológica. Nós podemos ver alguns atributos incomunicáveis de Deus, por exemplo, quando se fala da onipresença. A palavra onipresença ela não aparece dentro dos textos originais, mas isso é uma maneira para você compreender. Ela está dentro da ação, ela está em explicação, mas a palavra em si você não vai encontrar, onipresença. Mas a onipresença no sentido de tudo presente, tá? No sentido principal. E o que seria isso, pastor? Onipresença, no sentido bíblico. É que Deus age em todos os lugares e Ele possui pleno conhecimento de tudo quanto ocorre em todos os lugares. Então não há um só lugar no universo, na eternidade, onde Deus não possa estar. Toda a magnitude e grandeza do universo são reduzidos a proporções microscópicas e se desnuda diante dos olhos de Deus. Então, embora Deus esteja presente em qualquer lugar, isso não significa que Ele habite em todo e qualquer lugar. Então isso aqui é importante. A Bíblia designa o céu como um ponto mais elevado da habitação. Então isso aqui é algo muito importante nesse ponto. Então Ele está no céu como lugar da sua eterna habitação e como local do seu trono. Será sempre um desafio tentar compreender como Deus, que habita na eternidade, se compraz em habitar no coração do homem. Isso é algo enigmático, sempre será um desafio. Outro segundo ponto acerca dessa questão que estamos trazendo sobre os atributos absolutos é a onisciência. O que seria a onisciência? É toda a ciência ou todo o conhecimento. Ele é compreendido pela capacidade que Deus tem de saber todas as coisas e não há que Ele não saiba. Por esse atributo, Deus ele conhece todas as coisas no tempo, todas as coisas no espaço e todas as coisas na eternidade. Tudo quanto pode ser conhecido, Ele conhece. Então, Ele não precisa arrazoar ou pesquisar as coisas, pois o seu conhecimento, seja do passado, do presente, do futuro, é instantâneo. Ele já sabe. Então, embora Deus saiba tudo o que está acontecendo conosco, a sua presciência não intervém no que a pessoa fará, o seu livre-arbítrio, nem os obriga a escolher este ou aquele destino. Então veja a importância desse atributo absoluto que é a onisciência. Agora outra é a onipotência, todo o poder. O que é isso?
é aquele atributo por meio do qual ele pode realizar ou fazer acontecer tudo o que ele deseja. Então o seu poder só está sujeito a uma lei, o seu querer. A palavra beneplácito lá em Efésios é muito usado no capítulo 1. Seu poder não está condicionado e nem pode ser limitado por qualquer pessoa que não o seu querer. Isso aqui é importante. Do alto da majestade do seu trono nos céus, Deus faz tudo com que lhe apraz. Isso aqui é algo forte. O seu poder ele se eleva acima de todas as forças, irmãos, da terra e do inferno. Toda a natureza está sujeita à direção, ao controle divino. Todos estão sujeitos à sua vontade. Então, isso aqui é um outro ponto importante do atributo absoluto dele, ou incomunicável, né? Então, outro exemplo que nós podemos trazer de outro atributo absoluto é o eterno, que transcende a todas as limitações temporais. Deus é o único ser que é absolutamente eterno, pois sua existência não conhece nem princípio nem fim dos dias. Deus existe por si mesmo. Então veja só que maravilhidade. Então isso aqui é algo muito importante. Outro atributo que eu gosto muito de mencionar é a imutabilidade. O que é isso? É uma perfeição por meio do qual Deus não está sujeito a qualquer mudança. Isso quer dizer que ele é para sempre o mesmo, por isso está isento de toda ou qualquer mudança em seu ser, em seus propósitos, em suas promessas. Então, quando a Bíblia menciona Deus se arrependendo, evidentemente, é só uma maneira humana de falar. Mas ali é uma tristeza, dependendo dos textos, aparece isso, tá? Na tradução. Somente no hebraico, né? A realidade, a mudança não é em Deus, mas no homem, nas suas reações para com ele. Então, Deus permanece o mesmo quanto ao seu caráter. Então, está aí, atributos absolutos ou incomunicáveis de Deus aqui, ou seja, Deus e Jesus estão aqui sendo compactados nessa explicação. Vamos entrar agora no miolo da lição. O segundo tópico é a heresia que nega a divindade de Jesus. Primeiro subtópico, o arianismo. Esse aqui requer um pouco mais de cuidado. Nós temos que definir nesse primeiro subtópico, né, arianismo, o que seria ele, da onde que ele veio. Ele partiu de um presbítero, infelizmente, lá de Alexandria, chamado Ário. Nascido por volta de 280, ali na África do Norte, onde está atualmente hoje a Líbia. Não há muitos detalhes da sua vida na história. Os seus seguidores diziam que Cristo é o primeiro dos seres criados, através de quem todas as outras coisas são feitas, por antecipação, devido à glória que deveria ter no final. Ele é chamado de Logos, o Filho unigênito. Então, segundo os arianos, Jesus pode ser chamado de Deus, apesar de não possuir a deidade do sentido pleno. Então veja, ele era limitado ao tempo de criação, ao contrário do que diz a palavra de Deus, né? Ele, Jesus, é antes de todas as coisas, e de todas as coisas subsiste por ele. Então essas heresias de Ário foram rejeitadas pelos cristãos do seu tempo. Isso foi muito sério. Ele é um bispo de Alexandria na época, esse chamado aí Ário, né? Muitas vezes é chamado de Alexandre, né? Ele convocou praticamente um monte de pessoas para poderem ali se coadunar nessas doutrinas perigosas. Veja que agora nós vamos compreender isso no segundo subtópico, que nós vamos abrir agora, que são as suas explicações. Segundo subtópico, suas explicações. Então agora, como é que funciona esse lado do arianismo? Nós vamos ter que trazer agora essas declarações deles. Em início do século IV, esse homem Ário, ele propunha com vigor os seus ensinos. E muitas pessoas acreditavam neles. Os seus ensinos talvez sejam melhor entendidos quando se vê a lista em 8 declarações que ele mesmo trouxe à tona, trazendo a ideia dele. A primeira, por exemplo, ele diz que a característica fundamental de Deus é a solidão, ele existe sozinho. Outro, segundo ponto que ele comenta nessa lista, né, onde ele traz as declarações que vão trabalhando em cima da visão dele, 2 poderes habitam em Deus, o verbo e a sabedoria. Na terceira lista ele cita que a criação foi levada e é feita por uma substância independente que Deus o criou. Então veja só. Outro, a existência do Filho é diferente da existência do Pai. Aqui está o grande problema agora, nessa quarta declaração dessa lista de argumento dele. Outra que ele comenta, o Filho
não é verdadeiramente Deus. Ó, outra problemática que ele declara, trazendo problemas à heresia. A sexta ele fala, o Filho é uma criação perfeita do Pai. Então veja a situação acontecendo. A sétima parte do ponto da declaração dele, do argumento do arianismo, é que a alma humana de Cristo foi substituída pelo Logos. Então, aqui nós vemos as questões problemáticas. E na oitava declaração, ele diz que o Espírito Santo é a terceira substância criada. Então o âmago do problema dos ensinos diários era a sua insistência na ideia de ter sido o Filho criado pelo Pai. Isso que traz o problema aqui. Essa é a grande questão principal. Então nós mostramos aqui as explicações diárias que trouxeram os problemas na época da doutrina, que hoje continua se invadindo, né? Agora, o terceiro subtópico. Como solucionar a controvérsia? Qual a controvérsia? Essa pautada pelo arianismo. Nós temos que entender uma coisa. O arianismo é a ideia, de uma forma bem aberta, tá? É a ideia que Jesus Cristo não é igual ao Pai por natureza, mas é a primeira criação de Deus. Apesar dos melhores esforços diários do arianismo, não há apoio bíblico para a afirmação de que Jesus é inferior ao Pai. Na verdade, pode-se fazer um argumento positivamente forte para a divindade de Cristo. Podemos usar de primeiro ponto, em primeiro lugar, João capítulo 20, versículo 28. Você vai lembrar muito bem, Tomé declarou de forma enfática, ali já está claro, isso já contraria o arianismo. E Ario já perde um argumento. Tomé disse, Senhor meu e Deus meu, falando isso para Jesus. Então, Jesus é Deus, ele já fazendo uma afirmação. Isso ressalta que é estranho que Jesus não fez nenhum esforço para corrigi-lo. Mas Jesus aceitou a declaração de fé. Então aqui mostra que Jesus estava concordando com a expressão de Tomé. Então isso já traz um bom argumento contra essa loucura do arianismo diário, negando Jesus como algo inferior ao Pai. É um absurdo, né? Segundo ponto que eu gosto muito de usar, Atos 7, 59. Estevão, naquela hora lá, quando está sendo apedrejado, ele ora para Jesus. E apedrejava Estevão, que ele invocava o nome de Jesus, dizia, Senhor Jesus, receba o meu espírito. Então veja, reconhecendo ele já como Deus. Senhor, que falamos lá atrás em outras lições desse trimestre. Então isso aqui é muito importante. Terceiro argumento que nós podemos usar é contra o arianismo. Gálatas 1:1. Aqui Paulo, o apóstolo, não dá parte dos homens, nem por intermédio do homem algum. Aí ele comenta, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o restou dentre os mortos. Veja que esse Gálatas 1:1, Paulo claramente coloca Jesus no mesmo nível de Deus. Veja que aqui está claro. Ele usa duas preposições, com o homem e os homens, mas apenas uma preposição com referência a Deus Pai e de Jesus. Então veja os detalhes aqui da escrita. Então Paulo era um judeu estritamente monoteísta, algo que ele não contesta. Aliás, mesmo os judaizantes aos quais ele repreende nessa epístola que citei agora aqui, meus irmãos, não demonstra qualquer questionamento ao ponto de vista de Paulo sobre a divindade de Cristo. Então veja que há uma claridade dos fatos. Então veja que o argumento bíblico é maior. Eu posso ir além um pouco mais. Quarto ponto de argumento contra o arianismo. Capítulo 10 de João, versículo 30. Ali você pode ver bem que registra as palavras de Jesus. E ele fala, eu e o Pai somos um. Então, isso aqui já é algo muito forte nesse sentido. Os judeus tentam apedrejá-lo pelo fato que ele chama ser igual a Deus. Se você for lá no versículo 33 do mesmo capítulo 10 de João, você vai ver isso. Algo que Jesus não contestou, mesmo ameaçando e tentando apedrejá-lo. Então nós temos bases fortes. O arianismo não tem base porque Jesus é Deus. Agora, meus amados, nós vamos para o terceiro subtópico. Esse terceiro subtópico, ou melhor dizendo, esse terceiro tópico, implicações do arianismo na atualidade. Nós vamos trabalhar agora no primeiro subtópico, que é o mais difícil, a tradução do Novo Mundo. Isso aqui é um tipo de Bíblia que nós vamos comentar, ele é muito usada pelo arianismo, apesar dos melhores esforços, né, na época da Igreja Ortodoxa, para acabar com o arianismo, né, há ramos da crença que continuam até hoje. Um deles são o Testemunho de Jeová, que utilizam muito bem essa tradução do Novo Mundo, que
Tá muito problema ali que eles não respeitaram os originais. Com os arianos da antiguidade, esses arianos da modernidade acreditam que Jesus é um ser criado, que não é, portanto, Deus eterno, eles argumentam que Jesus era o Miguel arcanjo. Então são problemáticas graves. No entanto, quando nós examinamos, né, uma série de escrituras, suas alegações não se sustentam, não se firmam, não fazem sentido. Então essa tradução do Novo Mundo, infelizmente, ela foi traduzida tendo a crença doutrinária dos Testemunhos de Jeová como parâmetro, o que compromete a fidelidade dessa versão. Então isso é difícil. Algumas palavras dos trechos bíblicos foram especificamente negligenciados em relação aos textos originais, principalmente nessa tradução do Novo Testamento, né, que eles tiraram trocaram muitas expressões. Então essa tradução do Novo Mundo é muito perigosa. Ela praticamente, ela traduz, por exemplo, um exemplo bem clássico, ela traduz o termo grego cruz, que é a palavra stauros, como estaca de tortura. Então veja, porque o Testemunho de Jeová não acredita que Jesus foi crucificado numa cruz. Então veja o que ele vai substituindo. Vai trazendo problemas na tradução grega. A tradução do Novo Mundo, por exemplo, ela não traduz a palavra Sheol ou as palavras gregas Hades, Guiena ou Tártaros como inferno, porque o Testemunho de Jeová não acredita no inferno. Então veja que isso aqui é muito sério. Problemas no contexto. A tradução do Novo Mundo, por exemplo, dá a tradução presença em vez de vinda, para a palavra grega parousia, porque o Testemunho de Jeová acredita que Cristo já voltou no início do século XX. Então isso aqui é um grande problema. Nós temos que observar muito. Apenas as crenças preconcebidas e heréticas do Testemunho de Jeová, pela Torre de Vigia, que é uma literatura, estão por detrás da tradução desonesta, inconsistente da tradução do Novo Mundo. Essa tradução definitivamente não é uma versão válida da palavra de Deus. Veja o perigo até de muitos cristãos estar utilizando ela sem saber. Citei colocações que foram alteradas. Essa que comentei por último, da tradução presença em vez de vinda, para a palavra grega parousia, você vai ver de forma categórica pelo Testemunho de Jeová nessa tradução do Novo Mundo. Então cuidado, esse é um grande argumento aqui nesse primeiro subtópico. Agora nós vamos para o segundo subtópico, os movimentos orientais. Esses aqui são complicados, porque também trazem problemas que em relação a Jesus é Deus, eles acabam não acreditando. Que aqui na lição ela comenta, né, que é o lado panteísta. Os panteístas são monistas. Tem gente que não sabe disso. Por que isso? Ou seja, eles acreditam que existe apenas um ser e que todas as outras formas de realidade são modos ou aparências dele. O panteísmo é uma crença que considera Deus como o universo inteiro, que faz parte do universo e se manifesta na natureza. A palavra panteísmo, ela vem do grego pan, que significa tudo, e theos, que é Deus. O panteísmo é um monismo substancialista e imanentista. Isso aqui é terrível. Agora nós vamos desmembrar isso aí. O monismo, porque ele pretende que o conjunto de todas as coisas pode ser reduzido à unidade. Por que é substancialista? Por entender que tudo o real é de caráter substancial, ou seja, é substância. E agora essa expressão que eu usei agora anteriormente, imanentista, porque a sua afirmação de que Deus é imanente à natureza implica que a ação de Deus se confunde com a da natureza. Então veja a salada, que nega a divindade de Jesus e nem acredita que ele seja o Salvador. Então veja, meus amados, o panteísmo monista é dificultoso. Isso acaba desconfigurando a visão de Jesus. Isso não para por aqui. Nós temos uma outra menção aqui na lição, que ela acaba trazendo também a muitos jovens entrando para isso, que é o movimento Hare Krishna, que é uma praga hoje muito séria no meio desse grupo de jovens e adolescentes, nesse século XXI e outros séculos que foram se aperfeiçoando. Essa expressão Krishna, ele é um personagem mitológico, né, da Índia, que no princípio se apresentava com a encarnação de Vishnu, né? Então isso aqui é bem complicado. No entanto, esses seus seguidores afirmavam ao contrário, né? Vishnu, ele é uma encarnação do Krishna,
Então são os personagens. A Sociedade Internacional para a Consciência Krishna, por exemplo, conhecida hoje popularmente como Movimento Hare Krishna, ela é uma ramificação do tronco religioso hindu. Não deixa de ser. Então, praticamente, temos ali esses braços que andam o tempo todo trazendo essa dificuldade sobre a pessoa de Jesus, né? Agora nós vamos para o terceiro subtópico. Outros grupos. Agora a lição ela vai trazer uma tônica interessante, trazendo os pontos acerca do islamismo, na visão um pouquinho do Alcorão. Um comentário breve aqui, mas nós vamos trazer algo mais aberto para você trazer base aos irmãos ali. O Alcorão, ele traz algumas problemáticas acerca de Jesus. Por quê? Ele é um livro sagrado do islamismo. Ele é entendido como a mensagem de Alá, revelada por Maomé durante 22 anos. A primeira revelação aconteceu em um evento chamado Noite do Destino, de acordo com a história, né? Ao todo, o Alcorão ele é composto por 114 suratas. Eu já vou lhe fazer entender isso. 114 suratas que seguem uma ordem decrescente. A surata, ela significa o quê? Ele é o nome dado ao capítulo do Alcorão. Então, o livro sagrado da religião islâmica, a palavra surata, ela vem da palavra árabe surat, né, que é uma expressão muito usada. Então, essa composição de 114 suras, que são capítulos, que variam muito de tamanho e não estão ordenadas cronologicamente, de acordo com a revelação, elas mostram algumas questões fortes agora que trazem complicações e limitam a pessoa de Jesus. Por exemplo, essas muitas suras têm um nome popular que não consta no Corão, mas é usadas pelos fiéis no dia a dia. No islamismo, sabe-se que os muçulmanos consideram Jesus como apenas um profeta, que foi morto. Mas para eles é inadmissível que aquele profeta possa identificar-se com Deus. Não tem nenhuma ligação. Diz que já se torna um perigo. Eles configuram isso. Só um indivíduo que veio, mas morreu. Então nós vemos aqui já o Corão trazendo já algo inadmissível biblicamente. Então, meus amados, nesse terceiro subtópico ainda, ele é comentado na lição sobre a questão das religiões, que é as religiões reencarnacionais. Agora, isso aqui são dificultosas. Essa doutrina é muito antiga. Ela é originalmente do hinduísmo, mas ela está presente no budismo, no jainismo, no sikhismo. Tá? Isso é muito comum. Ela é defendida pelos Hare Krishnas também, bastante. Os kardecistas e muitos outros grupos na atualidade. Eles têm fortes vínculos com a prática da necromancia. Está no bojo do movimento da nova era. A reencarnação é uma falsa crença inspirada por Satanás para levar o homem à perdição eterna. Então, essa é uma outra doutrina que trabalha em cima de uma desconfiguração da pessoa de Jesus. Realmente, a doutrina da reencarnação, ela nega a Bíblia, menospreza a salvação em Cristo, a ressurreição dos mortos e julgamento final. Então, vemos aqui nessa lição os perigos de movimentos inadequados, descaracterizando que Jesus é Deus. Vemos agora a importância do conceito bíblico e teológico para podermos avançar. Então finalizamos e concluímos o seguinte, que hoje a Igreja do Senhor, ela tem a base fundamental, que Jesus é Deus, sem dúvida nenhuma. Só o Senhor tem essa capacidade hoje de nos fazer entender através da palavra dele. Sem ela, nós não temos base nenhuma para termos essa lição tão magnífica dessa nossa escola dominical. Deus abençoe, até a próxima.